Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre mais um padre apologista. Iremos falar sobre João Crisóstomo. O termo Crisóstomo vem do grego e foi acrescentado ao nome de João somente no século VI. Significa boca de ouro. Então seria João Boca de Ouro. Porque ele falava muito bem, ele tinha o dom da oratória. Então esses discursos belíssimos que ele fazia, tá, fizeram que no século VI fosse acrescentado ao nome dele o Crisóstomo, Boca de Ouro. Então João Crisóstomo nasce no ano de 347 e vem a falecer no ano de 407. Ele recebe uma boa educação greco-romana, em literatura, retórica. Ele recebeu realmente uma educação muito boa para os padrões da época. Posteriormente, ele, já adulto, ele vai para o deserto, onde ele fica por 6 anos no deserto. Sendo que os 2 últimos anos ele passou dentro de uma gruta, de uma caverna. Dizem os comentaristas que nesse período de 6 anos ele decorou o Novo Testamento, decorou inteiro o Novo Testamento. E quase não dormia, ele ficava em pé a maior parte do tempo, estudando e memorizando o Novo Testamento. Fazendo jejuns, constantes jejuns, e somado tudo isso, tá? Esses jejuns, ficar em pé, as condições extenuantes às quais ele submetia o seu corpo, ele acabou adoecendo. Então houve um comprometimento do seu corpo. E ele foi forçado a retornar à cidade. Se ficasse lá, ele ia morrer, não? E quando ele retorna à cidade, então ele entra para o sacerdócio. Ele se transforma num padre na cidade de Antioquia, onde ele vai atuar por 12 anos e vai ser muito querido pelos seus paroquianos. Eles vão adorar os seus discursos e vão adorar também a forma como o João trata os paroquianos, cuida com carinho dos paroquianos. Tanto que, ao final desses 12 anos, quando ele é elevado a bispo, ele há de ser bispo na cidade de Constantinopla, praticamente ele é sequestrado, ele é convidado a sair da cidade para se encontrar com uma pessoa, chegando lá já tem uma escolta, põe ele dentro do carro e levam para Constantinopla. Com receio, que ele recusasse, e 2, tá, da reação dos seus paroquianos, porque ele era tão querido, os paroquianos de Antioquia poderiam não gostar e não permitir que ele fosse levado para outra cidade, no caso Constantinopla, onde ele passou a ser bispo, ou se preferir arcebispo. Ele é considerado santo na Igreja Católica Apostólica Romana e sua festa é celebrada no dia 13 de setembro. A data 13 de setembro é, na verdade, a data de ascensão ao Patriarcado de Constantinopla. Cabe um destaque aqui, ele escreveu muito, tá, gente? Escreveu muito mesmo. Mas, em particular, tá, 8 homilias, ele escreveu muitas homilias também, mas 8, tá, chamadas e contra os judeus, seriam responsáveis pelo início do desenvolvimento de um sentimento de antissemitismo entre os cristãos. E ele há também de rejeitar a interpretação alegórica do Antigo Testamento dada por Orígenes. Não vou explicar aqui porque nós temos um vídeo específico sobre Orígenes, você pode buscar aí, tá? Então ele rejeita, ele não aceita essa interpretação alegórica, ele busca uma interpretação mais literal e cotidiana não só dos evangelhos, do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento também. E ele, chegando a Constantinopla, ele vai encontrar o clero, porque Constantinopla é a capital do Império, o Império do Oriente. E o clero da cidade vai estar participando das festas, vai estar participando da corte. Então ele vai encontrar uma união muito grande entre o clero e a corte. E vai haver pobreza, claro, toda cidade tem pobreza.
vai haver luxo, opulência por parte de alguns e pobreza por parte de outros. E ao encontrar esse cenário característico de uma grande capital, ele há de combater junto ao clero, tá, o que ele entende por má formação desse clero. Ele vai combater essa má formação, ele vai combater também a ambição, que ele vai ver como um fator negativo nas pessoas da igreja, e vai combater também a avareza. E no lugar disso tudo, ele há de defender, ele há de propor, tá, que este clero, e não só esse clero, os cristãos como um todo em Constantinopla, que eles têm uma vida mais dedicada à pobreza. Em vez de uma vida de luxo, não, uma vida de pobreza. Uma vida de simplicidade. E que o clero seja exemplo para o rebanho. O padre e todos aqueles que pertencem ao clero têm de dar o exemplo pela sua vida para os demais cristãos. E é isso que ele vai advogar enquanto estiver como bispo em Constantinopla. Claro, vai gerar um monte de atritos com o clero. As pessoas frequentavam a corte, tinham luxos, tinham várias benesses, de repente perdem tudo, não recebem coisa alguma em troca. Vai haver um atrito, ele não vai ser bem-vindo. Outra coisa, ele há de fazer também discursos veementes contra o luxo, contra as imoralidades. Toda cidade grande tem a parte moral, é mais relaxada, mas claro está, não? E Constantinopla não seria exceção, capital do Império Romano. Então, ele há de combater não só o luxo, mas a imoralidade. E um dos seus discursos, em particular, há de ser contra as roupas luxuosas das mulheres. E aí que o negócio pega. Porque a imperatriz Eudóxia, ela há de entender que esse discurso sobre as roupas luxuosas das mulheres era contra as roupas que ela mesma usava, as roupas luxuosas que a imperatriz usava. Então já cria um atrito também com a imperatriz. Olha, ele está falando mal de mim, está falando mal das minhas roupas, como é que pode? Está dizendo que eu me dou ao luxo? Tá? Então ele já tinha um atrito com o clero e agora tem um atrito com a imperatriz, que há de se unir contra ele, claro. E isso vai ter consequências. Vamos falar já já dessas consequências. Mas antes, se você está gostando, não esquece de deixar o seu comentário sobre os padres apologistas, em particular o João Crisóstomo, e também de curtir o nosso vídeo aqui. Então, prosseguindo. A partir desses atritos com o clero e com a imperatriz, as consequências vão se mostrar rapidamente. Nos anos de 403, 404, ele vai perder o cargo de bispo da cidade de Constantinopla. Ele vai sofrer o exílio. Na verdade, haverão 2 exílios. O primeiro não dura mais que 2 meses. Por quê? Assim que ele é promulgado, ocorre um tremor de terra e por mera superstição, a própria imperatriz advoga junto ao imperador que seja revogado o decreto sobre o exílio dele, uma vez que acreditou-se que Deus estaria se manifestando com aquele tremor de terra contrário ao exílio deste homem. Agora, não durou muito, porque passou cerca de 2 meses, ele já fez outros discursos e já desagradou todo mundo de novo, e aí foi exilado, dessa vez foi exilado de vez. Só que mesmo longe, ele continuou mantendo contato com seus fiéis, especialmente da Antioquia, onde ele foi padre. E havia um contato via cartas, tá? E em virtude desse contato mais íntimo, acabou gerando problemas. E foi decretado um novo afastamento, que ele fosse enviado para mais longe. E nesse percurso, caminhando, a pé, ele veio a falecer. Tá? Então, durante a viagem, indo para os confins do Império, ele vem a falecer. O João Crisóstomo, ele atuou em prol de reforma dos costumes, ele atuou pela moralização do clero e dos cristãos também, porque não só o clero. O João, ele vai combater
as heresias então reinantes na sua época, e também há de combater veementemente a tendência dos cristãos, do seu rebanho, de participar das festas não cristãs, porque tinha festa, ali é a capital. Então vamos participar dessas festas, como hoje aqui no Rio, você não tem o carnaval, você não tem um monte de festas. Então ele não gostava disso. Então ele combatia, o cristão não pode participar de festa que não seja festa cristã. E inclusive, não só dentro da cultura greco-romana, mas também nas sinagogas. Porque veja, naquela época você tinha um bom orador, atraía multidões. Então mesmo no templo dos judeus, quando tinha um bom orador ali se apresentando, os cristãos iam, porque queriam escutar aquele orador. E o que ocorre? Ele era plenamente contrário a isso. O João Crisóstomo não aceitava que os cristãos participassem de festas, festas do império, festas não religiosas, festas pertencentes à cultura greco-romana, ou de cultos religiosos dentro das sinagogas. Vai lá escutar o orador que está falando lá na sinagoga judaica. Não, você é cristão, você não pode ir. E ele vem a participar, o João, da reforma e da reorganização do espaço público religioso. Porque uma cidade é um espaço público, todos ali compartilham. Mas há também um espaço religioso. E isso inclui estátuas que você coloca para um deus ou para uma deusa. E esse espaço foi reorganizado na medida em que templos foram destruídos e na medida em que estátuas foram retiradas. E ele atua também contrário a outros cultos e religiões, inclusive o judeu. Tá? Festividades, ele é contrário a qualquer tipo de festividade, como falei ainda há pouco, não cristã. Festividade não cristã, cristão não participa. E também aos excessos de luxo, muito comuns naquela época e hoje também, não, pelas pessoas que têm poder aquisitivo. Ele há de defender o ascetismo e a caridade. Vamos fazer caridade. Eu tenho muito e vou dar para quem tem pouco. Vou cuidar dos pobres. E o ascetismo é o quê? É você negar o prazer ao próprio corpo. É o contrário do hedonismo. É você se colocar numa posição onde você nega os prazeres mais mundanos. Também ele há de fundar hospitais na sua cidade para atender os mais pobres. No caso, eu estou me referindo à cidade de Constantinopla, onde ele atuou como bispo. E ele há, nos seus discursos, fazer sempre uma campanha contra os ricos, no sentido que esses ricos, eles não gastem tanto dinheiro com coisas supérfluas e no lugar disto, eles peguem e utilizem esse dinheiro para com os mais pobres, aqueles que estão passando necessidades. Em vez do rico gastar o dinheiro, vou gastar o dinheiro com uma bacia de prata, com uma torneira de ouro. Não, isso é supérfluo. Para que eu vou precisar de uma bacia de prata? É uma coisa supérflua. Então, eu vou pegar esse dinheiro e vou atender às necessidades dos mais pobres. Bem, este é o pensamento do João Crisóstomo, mais um padre apologista. Espero que tenham gostado. Bem, olha, muito obrigado pela presença e até mais.